Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma live para vocês aqui nessa semana de lives, a live de número 9. Nós vamos mostrar aqui as top 10 postagens do meu perfil que tiveram maior interação, que tiveram maior engajamento. Então, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu já vou falando sobre o que tem acontecido nessa semana de lives. Só arrumar a câmera um pouquinho aqui, que ela está um pouco desalinhada. Vamos lá? Então, nessa semana de lives, nas 8 lives anteriores eu falei sobre 10 motivos para se optar por trabalhar com engenharia de infraestrutura rodoviária. Eu falei sobre a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país em um contexto geral, como saber tudo sobre a engenharia de infraestrutura rodoviária no momento que você quiser, sem precisar esperar ou ter que buscar alguma instituição de ensino. Fiz análises de caso de acidentes na visão de um engenheiro. Falei sobre projetos rodoviários etapa por etapa, como você deve elaborar um projeto, como é elaborado. Falei sobre formas de empreender na engenharia rodoviária, como você pode deixar de ser aí um profissional de carreira para se transformar em um empreendedor. Falei sobre concessionárias, curiosidades, mitos e verdades. Eu trouxe aqui tudo que o pessoal me pergunta nas apresentações, quando eu vou falar aí com autoridades públicas, com a sociedade nas escolas, apresentar projetos, tudo, quais são as dúvidas mais recorrentes. E falei também com a engenheira Camila Soares sobre marketing digital para engenheiros. Ela deu várias dicas, ela mostrou aqui com a experiência dela tudo aquilo que ela sabe referente à questão da valorização profissional através da rede social. Então ela mostrou a importância do marketing no mundo de hoje e com uma prospecção futura. Então, e agora nós vamos falar sobre as top 10 postagens do meu feed e também à noite tem um bate-papo muito legal com o engenheiro Tiago Ferreira. Ele vai falar para nós sobre projetos de prevenção e combate a incêndio. O cara é referência no assunto, todo mundo que eu conheço eu indico para ele faz um trabalho excepcional na área, então eu acho que é muito válido, vai agregar valor para o conhecimento de vocês, porque são temas, igual eu disse, eu iria escolher parcerias aqui para as minhas lives de temas nos quais tanto os profissionais e estudantes da área com um conhecimento mais técnico iriam aproveitar, porém pessoas também que não são da área conseguiriam tirar proveito, porque são temas que impactam na nossa vida. Vamos falar aí de rodovia? Todo mundo utiliza as rodovias. Vamos falar de marketing? Todo mundo precisa de marketing. Vamos falar então sobre projeto de prevenção e combate a incêndio. Todo mundo corre o risco e precisa se prevenir. Então, são temas extremamente importantes, mesmo que você não seja técnico na área ou um profissional, estudante, mas se você tem interesse em se capacitar, em ter um conhecimento aí amplo em várias áreas da sua vida, nós estamos trazendo esse conteúdo aqui todo para vocês. Então, deixa eu começar aqui com as postagens então. Vamos para o top 10 aí. Muito obrigado a todo mundo que está participando, todo mundo que está entrando aí. Clica no aviãozinho, ó, na flechinha aqui e manda para os seus amigos aí que são engenheiros. Hoje é sexta-feira, o pessoal costuma não acordar tão cedo. Ó, tô mandando aqui também. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Pronto. Agora o nosso código é um aviãozinho decolando, um foguetinho. Vamos mandar pro pessoal aqui. O pessoal sempre me pergunta, por que o aviãozinho decolando, Lucão? Porque enquanto a pessoa está descansando, enquanto ela está fazendo outra coisa, nós estamos voando em busca de conhecimento e em busca de melhorias, né, para nossa vida, porque o conhecimento gera isso. Então, vamos lá com top 10 postagens. Já deu hora do pessoal aí. Quem quisesse acessar já está presente. Vamos começar da postagem número 10. A postagem número 10 do meu perfil. Deixa eu só tirar os comentários aqui, que eu não estou conseguindo visualizar. Isso. Bom, então vamos lá. Você sabe qual a importância da limpeza de aceiros, capina, roçada manual e mecanizada? Aí vocês estão vendo uma imagem então, né, do pessoal fazendo um tratamento ali em relação à vegetação na faixa de domínio. Bom, por que a gente precisa manter essa vegetação rasteira? Por que é obrigado a isso? Porque se você deixar essa vegetação crescer, vocês estão vendo a placa ali na frente? Esse aqui é um trecho em curva. Extrapola aqui o limite dessa grama, vamos colocar aqui uma grama já naquela fase que a gente chama de mato, né? Que ela estaria na altura dessa placa, você não teria visibilidade nem do dispositivo. Aí ó, vocês podem ver que tem grama passando até na frente
da defensa metálica. Então iria tampar o dispositivo de proteção veicular, iria tampar a placa de sinalização vertical, iria tirar a visibilidade da curva. Então é extremamente necessário manter o aceiro dessa maneira, porque por questões de segurança para a trafegabilidade da rodovia em si, mas também para questões aí a gente tem que lembrar das queimadas. Imagina se você deixa essa vegetação muito alta, se tiver uma queimada no terreno lindeiro, aí esse fogo fica ali próximo ao acostamento e isso gera muito risco aos motoristas. Então a 10ª postagem é esta, falando sobre aceiros. 9ª postagem, vamos lá, 9ª postagem é sobre como é definido um projeto rodoviário. Essa postagem deu muita interação, o pessoal comentou bastante e é o seguinte: a definição de um projeto rodoviário ela é feita a partir do estudo de várias concepções. Nós não adotamos uma concepção pelo valor, nós não adotamos uma concepção simplesmente pela geometria, nós temos que fazer uma análise geral. É estudado o tráfego ali, qual a necessidade do local, como a obra, a geometria vai impactar economicamente e socialmente naquela região. Então são feitos estudos minuciosos, criteriosos. A gente elabora 2, 3, até 4 tipos de projetos, apresenta esses projetos e faz a definição em apenas um. Qual que seria então aquele que foi escolhido? O que vai impactar de certa forma, que vai prejudicar menos aquela sociedade, o que vai trazer mais benefícios, o que vai tentar desapropriar de certa forma moderada, porque a gente não vai sair desapropriando todo mundo, o que vai ter um custo aí não tão elevado, pode ser uma solução mais robusta, com um custo um pouco reduzido, não somente, vamos adotar o mais barato, ou que senão, não, vamos adotar o mais caro, não. É feito um mix aí, um estudo muito complexo e completo para definir a geometria de um projeto. Então, são vários estudos e isso não é definido aleatoriamente. Esta foi a 9ª postagem. Vamos lá, a 8ª postagem foi sobre acostamento. O que é, qual a função, utilização correta e incorreta. Então vamos lá, utilização correta. Pane mecânica, pneu furado e qual que era a outra aqui? Conversão à esquerda. É isso mesmo, pessoal. Muita gente utiliza o acostamento de forma correta. O acostamento ele é como se fosse uma faixa que você tem de segurança em caso de acidente. Se você perdeu o controle, se você teve uma pane mecânica, se você teve um pneu furado, qualquer avaria que você tiver no seu veículo, você pode utilizar o acostamento para fazer ali a manutenção, esperar um resgate, o que seja. Mas nós temos que entender que o acostamento não é um local para você ficar parado, você não deve permanecer ali. Você não deve parar, olha para você ver as utilizações incorretas. Trânsito, ultrapassagem, local de encontro, banheiro e outros. Muitas pessoas usam como banheiro, Não, vamos parar aqui rapidinho. Gente, a dica que eu já dei em outra live aí. Se você está andando em um trecho concessionado, chegue até um posto de atendimento ao usuário. São locais feitos pela concessionária para oferecerem aos usuários um certo suporte. Ali tem água, tem uma área de descanso, tem banheiro ali higienizado, tem um profissional para dar informações precisas e corretas sobre a malha, sobre a estrutura viária, onde você está percorrendo. Então, não usem o acostamento para fins indevidos. Eu vou esperar alguém aqui no acostamento. Gente, é extremamente perigoso. Se vem um caminhão e bate ali, você perde toda a sua família, você acaba com o seu veículo. Então, não corra este risco. Evite. Esta foi a 8ª postagem no ranking. A 9ª postagem, o que é gabião? Muitas pessoas não sabiam o que é gabião, acharam interessante. Gabião é uma estrutura de contenção que é muito utilizada aí no Brasil e no mundo. Essa estrutura de contenção ela é feita através de caixas metálicas preenchidas com pedras. Essas caixas metálicas têm a função de contenção, porém elas têm uma alta capacidade de permeabilidade. Então, ao mesmo tempo que ela faz a contenção, ela permite uma drenagem muito eficiente e esse dispositivo ele não é completamente rígido, ele tem uma certa trabalhabilidade ali, então ele é muito utilizado pelo custo, pela facilidade de execução e quando você estiver transitando pelas rodovias e ver aí uma parede cheia de pedras, com uma tela segurando um monte de pedras, saiba, isto é um gabião. Então essa postagem tem bastante repercussão também. Vamos lá, a postagem
Então já foi, ó, top 10, 9, 8, 7, vamos para top 6. Nomenclatura de rodovias federais. Bom, essa postagem aqui teve uma repercussão muito grande aqui no Instagram, mas no LinkedIn foi algo fora de série. Eu tive 400 interações, eu tive acho que mais de 45 recompartilhamentos, isso no LinkedIn, que é uma rede extremamente profissional. Então as pessoas não tinham conhecimento de como a nomenclatura era feita. Só para vocês entenderem aqui bem rapidinho, ó. Então nós temos BR-040 como exemplo, não está dando para ver que eu estou na frente da imagem aqui, né? Mas olha lá, BR-040. O primeiro, o BR, é referente, né, à nossa federação aí, o Brasil. O primeiro número, ele é uma categoria, ele vai aí de 0 a 4. Então, ó, 0, eu tenho as rodovias radiais, 1, longitudinais, 2, transversais, 3, diagonais e 4, de ligação. Os dois últimos números são referentes à orientação. Então eu tenho como referência Brasília, e a partir de Brasília eu pego essas rodovias aí, primeira coisa eu faço a categorização delas. Então a 040 começa com 0, ela é uma radial. Ela é radial e como é a orientação dela? A orientação é 40. Eu tenho que entender então que, dado aí as características geométricas de norte a sul do país, nós vamos dar esse posicionamento. Então, sempre que você estiver transitando em uma rodovia, eu coloquei na descrição todas as formas de se identificar, como é que é feito, como é que não é feito. Olha para você ver, ó, as rodovias radiais, elas variam de 5 a 95, devido à razão numérica 5 e no sentido horário. Então, no sentido horário, eles vão pegando aí a questão referente a Brasília com o posicionamento geográfico da rodovia. Por isso que nós temos o 40 na rodovia 040. 262, então, um exemplo que eu dei seria o 2, significa que a 262 é transversal em relação ao posicionamento geométrico do nosso país, e 62 é porque ela é ao sul de Brasília, então o posicionamento dela ali garantiu essa numeração. Vamos aqui para o top, então, top 5. É o top 5? 1, 2, 3, 4, top 5. Nós falamos aí, ó, quem nunca passou em um buraco que atire a primeira pedra. Vamos falar um pouquinho sobre buracos aqui. Então, as concessionárias, elas são obrigadas a tapar os buracos em período, é considerado um serviço emergencial. Isso porque causa grande risco aos motoristas. Os motoristas, para evitarem, né, avarias nos seus veículos, eles desviam dos buracos, eles tentam sair e algumas vezes eles podem atingir a pista contrária, gerando colisões frontais. Ou ele pode sair ali no acostamento e sofrer um acidente ali com o seu carro, ter um capotamento ou algo do tipo. Então, buracos são considerados emergenciais, eles precisam ser tapados em no máximo 24 horas. Não é feito simplesmente um preenchimento com massa. Antigamente sim, antigamente chegava ali, soltava um material, compactava e liberava o trânsito. Hoje não, hoje é feita a abertura de uma caixa, é feito um corte bem correto em volta de toda aquela região danificada do pavimento, é feita a escarificação, a remoção daquele pavimento que foi danificado, uma limpeza, então é feita a reposição do pavimento, a compactação e a liberação do trânsito. Então vocês podem reparar que sempre que vocês estão na rodovia, onde há um buraco, eles vêm fazer um trabalho, depois fica um quadrado de pavimento novo. Hoje é feito dessa maneira para garantir maior durabilidade da restauração, né, da recomposição desses locais afetados. Então esse foi o top 5. Top 4 aí foi esta imagem que nós falávamos aí, ó. Já notou que as rodovias são inclinadas nas curvas? Nós chamamos esta configuração de superelevação. A partir deste momento, se você não tinha visto essa postagem, você vai começar a notar. Se você reparar aí, ó, um pouco atrás do caminhão, a pista está inclinada. Por que isso? Devido à força, né, a ação centrífuga aí, a gente vai entrar numa curva. Se você não tiver essa inclinação, a tendência é que o seu carro saia da curva. Ou seja, a gente precisa dar uma determinada inclinação, considerando a velocidade que o carro está transitando nessa via. Quando você entra com o carro de forma inclinada, você pode acelerar no eixo dessa curva que você não vai ter essa sensação de arremesso para fora. Então as rodovias são inclinadas. Um exemplo muito forte aqui, ó. Eu sou de Divinópolis, moro a 100 km de Belo Horizonte. Quando você está entrando em Belo Horizonte, ali perto no encontro, né, com a 262, ali entre a 381 e a 262, a gente vê perto do Partage, quando você passa
debaixo daquele viaduto, sentido Belo Horizonte Divinópolis, sentido Belo Horizonte interior, você vê o viaduto completamente inclinado. Porém, para os veículos que estão transitando, como eles estão com velocidade, eles não sentem essa transição muito acentuada. Agora, quando você está em outra via e visualiza aquilo ali, você vê os carros praticamente de frente para você na pista inferior. É este o motivo para os veículos não serem alçados para fora da pista. Então a gente coloca aí superelevações. As superelevações garantem também que a drenagem seja escoada de forma eficiente, né? Tem esse motivo também. Então vamos para o top 3 aí. Top 3 chegando aqui ao pódio então das minhas postagens. Os pedágios não tinham que ser do mesmo valor? A resposta para essa pergunta é não. Eu respondi isso aqui na live de ontem falando sobre curiosidades, mitos e verdades. Por que que os pedágios não têm a mesma tarifa? Quando você está em um trecho de uma única concessionária, esse trecho possui uma tarifa única. Porém, quando você varia trechos aí, varia concessionários, você vê a diferença entre tarifas. Isso porque cada contrato prevê um tipo de investimento. Existem contratos aí com um número de anos variável. Existem contratos nos quais as concessionárias não precisam investir em infraestrutura, eles precisam investir somente em manutenção e restauração. São concessionárias aí, vamos pegar o exemplo das maiores do Brasil, as rodovias maiores que nós temos. Nós pegamos aí então o governo tendo duplicado e executado todas as obras que eram necessárias, pontes, viadutos, duplicações, melhorias, alargamentos. Então, para não ter custos aí com essa manutenção, ele concessionou esse trecho que já estava executado. Concessionando esse trecho, o pessoal então tem um alto volume de tráfego, uma arrecadação com um volume grande, porém eles não precisam fazer obra, então não justificaria ter uma tarifa elevada nesses locais. A tarifa é reduzida justamente por causa disso. São vários fatores que vão levar até essa tarifa reduzida. Já em concessionárias do interior, com rodovias aí que não possuem pista duplicada, sem tanta capacidade de tráfego, essas possuem pedágio um pouquinho mais elevado. Por quê? Porque elas precisam investir em infraestrutura. Elas têm que fazer duplicação, fazer melhoria de traçado de curva, elas têm que executar pontes, executar viadutos, elas têm que fazer de tudo. Implantação de praça de pedágio são muitas coisas, muito investimento, e elas precisam ter o retorno desse investimento através da tarifa que é prevista em contrato. Então, as tarifas variam de acordo com cada contrato, de acordo com o tipo de investimento que é necessário ser feito na rodovia em questão. Então, essa aí é a top 3 postagem aqui do Instagram. A top 2, nós estamos falando de uma travessia aí de fauna. O que é uma passagem de fauna? Para vocês que não sabem o que é justamente isso aí. A gente tem, né, então um viaduto para passagem de animais, porque nós temos aí uma biodiversidade complexa nessa região. Vocês podem olhar que é uma mata fechada, porém com a rodovia muitos animais morriam neste local. Foi evidenciado que este ponto era um ponto crítico de atropelamento de animais. Quando a gente tem esse evidenciamento através de números, através de registros, é extremamente importante que sejam feitas obras, né, que sejam executados empreendimentos para viabilizar a travessia desses animais. Então, nesse caso aí, foi feito um viaduto com uma vegetação em cima, né, possibilitando que os animais se sintam à vontade para transitar de um lado para o outro, então migrando aí sem ter problema e sem passar na pista, sofrendo risco, correndo o risco de morrerem. O pessoal gostou muito dessa publicação, parece que quase ninguém tinha visto esse tipo de estrutura. Aqui no Brasil, recentemente, foi inaugurada uma, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano, mas essa imagem aí não é do Brasil. E a top 1 que o povo mais gostou foi esta postagem aqui, falando sobre sinalização vertical. O que é uma sinalização vertical? A sinalização vertical, elas são placas, né, fixadas aí na posição vertical que apresentam informações importantes sobre a pista. Você pode ver que aqui neste local a gente tem um volume muito grande, né, de implantação de placas. Então isso aí é até inviável. Só coloquei essa imagem bem ilustrativa para mostrar e representar de forma bem completa aquilo que eu queria. Mas, para falar com vocês aqui, muita gente não sabe identificar o que é uma sinalização quando você está transitando em uma via. Sinalização é tudo aquilo que vai garantir a sua segurança
referente à visibilidade que você tem das informações daquela via. Então, eu tenho uma pintura é sinalização horizontal. A pintura que eu ando nela ali me orientando, ela é sinalização. As taxas e taxões que estão implantadas ali ao lado das faixas, elas são sinalização horizontal. Elas fazem parte dos meus dispositivos de sinalização, elas garantem, né, aí uma certa retrorefletância maior quando o meu farol incide no período noturno. Quando eu passo com o carro sobre uma dessas taxas ou taxões também, eu sinto aquele baque e isso me desperta, me faz ter atenção que eu estou cometendo algo de errado, que eu estou saindo da pista, invadindo a pista contrária, algo do tipo. Sinalização vertical, então, vão ser as placas, né, placas e pórticos com informações aí a caráter orientativo, a caráter instrutivo, para você manter-se de forma segura na via. Então vocês podem ver os exemplos dessas placas aí, ó. Ande a 60 km por hora. Por quê? Porque essa curva não suporta, devido à superelevação baixa que ela apresenta, a falta de um dispositivo de contenção, falta de um acostamento apropriado, não existe aí um separador rígido no canteiro central. Então, a velocidade indicada para transitar nesta via é de 60 km por hora. Essa é uma placa aí orientativa. Já na placa de trás você vê aí, ó, perímetro urbano, vila de alguma coisa, que vai ser essa placa aí. Então, isso aí informando o local que você está. Um pouco mais à frente, uma placa de quebra-molas, ó, quebra-molas a 200 metros. Essa placa, ela sinaliza que a 200 metros vai existir uma lombada, uma ondulação transversal. Então você pode ver que na placa da frente ela te orienta, reduz a sua velocidade para 40 por hora. Você estava vindo a 60, agora o ideal é vir a 40, porque vai ter uma lombada aqui na frente. Não faça ultrapassagem, proibido ultrapassar. Então vocês têm aí a informação de que se você ultrapassar, você vai estar correndo risco de colisão frontal. Este é um trecho que não possibilita você a fazer ultrapassagens. Tem outra placa aí, possivelmente falando sobre lombada a 100 metros. Tenho falando aí que tem uma interseção, um acesso, né, em formato de T. Esse é um tipo de acesso que gera risco à via. Depois eu tenho uma outra placa lá falando 30 km por hora e a lombada de fato, a ondulação transversal sendo implantada. Então, a sinalização são todos os dispositivos aí que garantem que você transite de forma segura. São informações da sua via. Então, respeite sempre essa sinalização. Muitas pessoas não gostam, né, de transitar na velocidade indicada, não respeitam a sinalização, não observam aquilo que está nas placas. E com isso aí ganham multas, porque tem placas orientando sobre a presença de radares. Tem placas, a gente não coloca a sinalização na rodovia de forma aleatória. Se ela está ali, é porque aquela via foi dimensionada e projetada para aquela velocidade. Independente se estiver chovendo ou não, aquela velocidade é uma velocidade segura de se transitar. É 60 km por hora, 80 km por hora, em marginal, 30, 40 km por hora, porque tem um fluxo grande de pessoas ali. A gente tem que entender e respeitar a sinalização e não pensar que tem coeficiente de segurança, eu vou dar uma extrapoladinha aqui. É claro que tem o coeficiente de segurança, mas esse coeficiente de segurança, como já diz o nome, ele vai garantir a sua segurança. Então não ultrapasse essas medidas que são orientativas para você não estar correndo risco nenhum. Até porque se você extrapolar isso aí, você vai colocar a sua vida em risco, não é a minha, não é a de ninguém que projetou ou elaborou a sinalização daquela via. Então, pessoal, fiz aqui o top 10 postagens do meu perfil no Instagram, trouxe várias informações, um conteúdo bem diversificado para vocês aqui. Hoje à noite eu vou conversar com o engenheiro Thiago Ferreira sobre o projeto de prevenção e combate a incêndio. É um tema que afeta a todo mundo, porque quem é que não quer saber um pouco mais sobre esse tipo de projeto, ter uma orientação bem especializada de um cara que é fera na área, porque isso pode impactar na sua vida, se você estiver em um local para você saber identificar os dispositivos, como esses dispositivos são implantados. O Thiago vai dar várias dicas e falar sobre o assunto conosco aqui na parte da noite. Gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui logo cedinho. Boa sexta-feira, tá quase começando o final de semana, a semana de lives vai encerrar daqui a pouco, nós já passamos da metade aqui, segunda-feira eu encerro a semana de lives. Então, vou ficando por aqui, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e tchau!